Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Nós chegamos ao capítulo 11. Estamos chegando agora ali dentro das respostas que o apóstolo Paulo dá aos temas que são levantados pelos coríntios, as dúvidas que são levantadas pelos coríntios. Nós chegamos agora às questões envolvendo o culto. O apóstolo Paulo vai fazer uma série de recomendações sobre a questão do culto, do capítulo 11 até o capítulo 14. Ele vai trabalhar basicamente a questão do culto. A ordem que ele trabalha, primeiro é a questão das mulheres no culto, né, o comportamento das mulheres no culto, nós vamos ver isso na aula de hoje. Depois ele vai falar sobre a ceia do Senhor, vai fazer alguns arrazoados sobre as questões que estavam sendo mal utilizadas durante a ceia. Depois ele entra na questão dos dons, ele gasta quase 3 capítulos, ele fala do capítulo 12, aí ele faz um parêntese no capítulo 13, onde ele vai falar do dom, onde ele vai falar do caminho mais perfeito. Nós vamos trabalhar ao longo das próximas aulas. Tá? Então ele vai do capítulo 12 ao 14, ele fala de dons. No 12 e no 14 em específico, ele trata de dons, e no 13 ele fala de uma alternativa à questão dos dons, que estava tendo alguma discussão ali entre os coríntios. Mas o nosso tema de hoje, tá? O nosso tema de hoje é as mulheres e o culto. Nós vamos ver o capítulo 11, do verso 12 até o verso 16. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando sobre a questão das mulheres e dos dons. Esse é um tema que gera alguma polêmica, gera alguma dificuldade interpretativa, ou melhor, alguma dificuldade moderna de interpretação, embora nós vamos ver que no texto não há grande dificuldade, não há nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de celeuma muito grande no texto, até porque uma boa leitura do texto já nos faz entender o contexto em que o apóstolo Paulo está falando. E uma boa compreensão de todo o contexto que nós tivemos da carta até agora já vai nos ajudar a entrar nesse assunto, nesse tema, sem tantas dificuldades, sem tantos problemas de interpretação. Tá? Embora eu reconheça que o texto tenha pontos de debate, mas os pontos de debate são mais sobre a interpretação correta de algumas palavras e quem é exatamente aqui o apóstolo Paulo está aplicando, se a todas as mulheres ou apenas as mulheres casadas. Mas isso é pequeno, tá? Pequeno perto da celeuma que se cria em torno desse texto, em torno desse propósito aqui. O título da aula parece também um pouco provocativo, no sentido de que as mulheres e o culto, tá? Mas um ponto que você deve perceber logo de cara é que o apóstolo Paulo não proíbe a participação das mulheres no culto. Inclusive, ele diz que as mulheres profetizam no culto. Esse é um dos temas que ele aborda. Então, as mulheres profetizavam e oravam no culto, o que não é o padrão no mundo antigo. O padrão no mundo antigo é que as mulheres não participassem de cultos, a não ser nos cultos que envolviam prostituição no mundo greco-romano. Mas nos cultos em geral, nas religiões em geral, as mulheres eram relegadas a segundo plano. E aqui nós já percebemos uma contrapartida do Evangelho, ou melhor, uma contracultura apresentada pelo Evangelho, de que as mulheres aqui, na cultura cristã, dentro da nova aliança, elas têm plena participação no culto, elas têm plena atividade no culto. Então, vamos aí à nossa organização para que você possa acompanhar a estrutura do texto. Está aí na sua tela a organização que a gente já usa costumeiramente. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você viu passando aí na sua tela nosso e-mail, não fique com dúvidas, mande suas dúvidas para nós, de maneira que nós possamos lhe ajudar a entender corretamente o texto. Tá? Então, como eu disse para os irmãos, nós estamos nesse ponto aí da discussão entre as questões envolvendo o culto. Hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 16, eu pedi que você abra aí a sua Bíblia, antes até de a gente trazer ali a introdução, pedi para que você leia aí junto comigo do verso... Na verdade, nós vamos ler do verso 2 ao verso 16, porque o verso 1 do capítulo 11, ele está intimamente ligado com o que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 10. No capítulo 10, ele encerra aquela discussão sobre liberdade cristã. Ele encerra entre aspas, né? Porque nós vamos ver que nesse capítulo 11 agora, ele ainda está falando sobre uma questão de mau uso da liberdade cristã, de má interpretação da liberdade conquistada em Cristo. Então, no capítulo 10, ele fala da questão da liberdade cristã, ele encerra aquele assunto, ele dá o exemplo dele como um exemplo positivo no capítulo 9, no capítulo 10 ele dá o exemplo negativo dos judeus, do mau uso da liberdade, né?
e das consequências desse mau uso. Ele encerra essa discussão, ou faz aqui uma ponte entre o capítulo 10 e 11, com o verso 1 do capítulo 11, onde ele diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele se apresentou como o bom exemplo do uso da liberdade cristã em relação à questão do sustento ministerial e do seu direito como apóstolo, como pastor, de ser sustentado pela igreja. E ele abre mão desse direito em prol do evangelho, para que o evangelho não tenha nenhum tipo de amarra, nenhum tipo de obstáculo. Então ele diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O que vale também para a próxima etapa, tá? da discussão que ele vai falar agora com as mulheres em relação ao culto. Tá? Então o verso 2 vai dizer o seguinte: eu vos elogio porque em tudo vos lembreis de mim, vos tendo apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, mas toda com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem, tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? Ou que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela glória? Pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco, dá-nos sabedoria e iluminação para entendermos o texto e fazermos as aplicações corretas às nossas vidas. Auxilia-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, então o texto começa ali, né? A nossa introdução, a nossa organização de estudo aqui, para facilitar o nosso entendimento, uma breve introdução para que você tenha uma visão panorâmica do que o apóstolo Paulo pretende discutir. Ele passa a tratar das questões referentes ao culto, contudo, ainda fala de um desdobramento do mau uso da liberdade cristã. As mulheres de Corinto aparentemente entenderam que deixar de usar o véu era exercer a liberdade dos padrões culturais do seu tempo. Era se libertar dos padrões culturais do seu tempo. Anota aí que a gente vai ver isso com mais calma daqui para frente. Paulo então trata da participação da mulher no culto, bem como das relações entre os sexos dentro do contexto cristão. É o que ele vai falar ao longo desse trecho, dessa perícope que nós vamos estudar. Então, qual é o problema aqui? Tá? O problema aqui é o seguinte: a cultura tanto helênica quanto romana, tanto a helênica romana quanto a judia, tinha o costume de exigir que as mulheres casadas cobrissem a cabeça com o véu. Note aqui que essa é uma orientação para as mulheres casadas. Tanto na cultura greco-romana, quanto na cultura judia e na cultura oriental, de uma maneira geral, o véu era um adorno da mulher casada. Tá? As mulheres solteiras não necessariamente precisavam usar o véu em algumas dessas culturas. Em umas sim, em outras não. Mas o ponto de intersecção, o ponto de contato de todas essas culturas era a mulher casada usando o véu. O véu era um símbolo, tá? Anote isso, o véu era um símbolo de que aquela mulher era uma mulher casada. Tá? Logo, ele tem que ser entendido dentro desse contexto. Tá? O véu simbolizava a honradez, a modéstia, a submissão ao marido. Então, esse véu era um símbolo da honradez da mulher, que ela era uma mulher honrada, era uma mulher de família, né? E aqui, embora a expressão tenha ficado sucateada nos nossos tempos, né? Homem de família, mulher de família, embora essa expressão tenha ficado sucateada pelo mau uso dos últimos tempos, mas o fato aqui é que a ideia de que sim, era uma mulher casada, que fazia parte do núcleo familiar, um núcleo de honra, tá? Simbolizava também a modéstia dela, da mulher, a modéstia no sentido de que ela entendia o seu papel dentro da sociedade, ela aceitava o seu papel dentro da sociedade e ela exercia o seu papel
dentro da sociedade, e a submissão ao marido, no sentido de que ela compreendia a sua relação com o marido, com o chefe da casa, com o seu esposo. Ela entendia a sua relação com ele e aceitava essa relação, o seu papel dentro dessa relação. Então, basicamente era esse. Nós temos aqui uma expressão, ou melhor, uma interpretação de Leon Morris, um comentarista bíblico, que sobre o véu ele diz o seguinte, tá? Nas terras orientais, o véu é o poder, a honra e a dignidade de uma mulher. Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Porém, sem o véu, a mulher é algo nulo, que qualquer um pode insultar. A autoridade e a dignidade da mulher se esvaem com o véu, que tudo cobre, quando ela se descarta dele. Então, vamos entender o que o Leon Morris quer dizer para nós. Perceba, antes de mais nada, tá? Isso é um evento, é um símbolo de uma outra cultura, de um outro tempo, tá? Então, enxergue com esses olhos. Não deixe que seus olhos modernos, seus olhos anacrônicos, tentem interpretar esses eventos ou essas palavras a partir da sua perspectiva moderna de relações entre homens e mulheres, de liberdades de sexos ou de igualdade de sexos, das discussões modernas. Nós vamos chegar a esse ponto mais para frente. Mas o fato aqui é que nos tempos antigos, nas terras orientais, o véu é para a mulher e para a sociedade esse símbolo de que aquela mulher é uma mulher que deve ser respeitada. Tá? Por que ela deve ser respeitada? Porque ela faz parte do núcleo familiar, porque ela é esposa de alguém, porque ela é, ainda que você possa ter aqui percepções equivocadas, ou melhor, não tão equivocadas, porque faziam parte da compreensão equivocada do tempo, ainda que pudesse se dizer que ela é pertencente a outro homem, por isso ela não poderia ser molestada, por isso se ela fosse ofendida, molestada ou até mesmo violentada ou abusada em qualquer sentido, isso era um crime perante a sociedade, tá? O fato é que naquele tempo o véu simbolizava isso. O véu era um elemento de segurança para a mulher, tá? Então a mulher de véu na rua, no meio público, fora da sua dependência familiar, fora da sua estrutura familiar, a mulher de véu estava segura, ela tinha um elemento de proteção. A sociedade ao seu redor também respeitava esse elemento de proteção. Então, os outros homens não olhavam para a mulher de véu porque sabiam que aquela mulher era mulher de outro homem. Logo, isso não era bem visto pelas outras pessoas ao seu redor. Tá? Eu sei que nós vivemos outros tempos, você pode estar pensando, mas isso não faz o menor sentido para os tempos modernos, mas para que você entenda o texto, você precisa entender o contexto dele, o contexto histórico e cultural dele, como nós já falamos em outro tempo. Depois nós vamos fazer o salto, a aplicação dele para os nossos tempos. Mas anote isso, o véu aqui é um símbolo cultural do seu tempo. Tem um significado e uma importância dentro do elemento cultural, dentro do tempo em que aquilo está sendo escrito e dito. A importância está bem destrinchada nas palavras de Leon Morris aqui, certo? Então, o que aconteceu dentro ainda da contextualização do problema? As mulheres cristãs de Corinto, ao interpretarem a sua liberdade em Cristo, entenderam que o uso do véu seria uma espécie de jugo cultural que lhes era imposto. Logo, elas abriram mão do véu. Elas resolveram abolir o véu, tirar o véu. Por quê? Porque entenderam que agora, livres em Cristo, elas deveriam se libertar desse jugo cultural que lhes havia sido imposto, essa estrutura cultural que havia sido imposta, essa normativa cultural que havia sido imposta sobre elas, de que toda mulher casada deveria usar véu em todo ambiente, em toda situação, especialmente nas situações que envolvem um contexto cotidiano, ali, um contexto de sociedade, um contexto de reunião de várias pessoas. Tá? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo detecta o problema e aí ele passa a tratar o problema. Ele vai tratar o problema, ele vai trazer a solução e ele trabalha essa questão em 4 argumentos. Ele vai, ao longo dos próximos versos, trabalhar 4 argumentos tentando solucionar, ou melhor, trazendo a solução para a compreensão. O primeiro argumento que ele fala é o da submissão. A submissão vai do verso 3 ao verso 6. O texto diz o seguinte: todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. A cabeça rapada aqui tem
ligação direta, é uma alusão direta aqui àquilo que era tido no período cultural em que o apóstolo Paulo está escrevendo o texto, era tido como algo de mais desonroso para uma mulher. Inclusive, nas leis romanas, uma mulher que era acusada de adultério e era condenada por adultério, uma das penas que lhe era imposta era ter o seu cabelo raspado. Tá? Era ter o seu cabelo raspado, de maneira que todos soubessem quem ela era. Então, dentro da cultura grega, tá? A mulher de cabeça raspada é associada à mulher adúltera. Dentro de uma cultura mais pagã, em geral, a mulher de cabeça raspada era associada também a prostitutas, tá? Até por uma questão de cuidado higiênico, tá? Muitas prostitutas usavam perucas ao invés de cabelo, né? Ao invés de seus próprios cabelos, tá? Uma questão de contenção mesmo de piolhos, tal. Então, nesse sentido, você tinha essa preocupação. Então, essa associação era tida de uma maneira. Então, mulheres carecas dentro da cultura grega antiga, dentro da cultura helênica e da cultura oriental como um todo, tá? Era um símbolo de desonra, era um símbolo de algo ruim, era um símbolo que não trazia uma informação para as pessoas de que aquela mulher era uma mulher boa, era uma mulher da sociedade, era uma mulher respeitável. Tá? Então o apóstolo Paulo trata nesses 3 versos da questão da submissão. E esse é um dos temas mais polêmicos ou mais complexos de se discutir, porque a gente entende muito mal essa expressão submissão. Esse texto aqui, ele não é o melhor texto para tratar da submissão. O melhor texto talvez seja o texto de Efésios, porque lá tem um contexto mais complexo e mais amplo para se entender. Nós vamos nos remeter àquele texto mais um pouquinho para frente, mas nós precisamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Então nós não vamos esgotar a questão da submissão, porque nós não vamos tratar de toda a questão de homem e mulher aqui. Tá? Nós vamos tratar dentro do texto o que o apóstolo Paulo quer dizer. Então a primeira coisa que ele vai dizer é que existe um padrão estabelecido por Deus. Tá? Qual é esse padrão que foi estabelecido por Deus? É o que está no verso 3. Ele vai dizer, olha, todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tá? Perceba aqui que há um ciclo, né, que se fecha. Começa com Cristo, termina com Cristo. Então, Cristo é o cabeça do homem, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo, e há aqui um ciclo fechado. Tá? Homem e mulher, Cristo, Deus. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo apresenta um padrão estabelecido por Deus. Deus estabeleceu esse padrão. Qual é o padrão? O padrão de submissão. O homem deve se submeter a Cristo, tá? Como cabeça e senhor, e a mulher deve se submeter ao homem, deve ser submissa ao homem como cabeça dela, como cabeça. E aqui cabeça tem 2 interpretações. Pode ser entendido tanto como autoridade e também como origem, como fonte, tá? As 2 interpretações são aceitas, embora elas aparentemente divaguem para interpretações diferentes, né? Interpretações diferentes uma das outras, mas o fato aqui é que as 2 podem ser utilizadas no texto, tanto no contexto de autoridade como no contexto de fonte, de origem, tá? A segunda nos parece ser mais aplicável ao texto por conta do restante do texto, porque vai se falar de origem, vai se falar de que o homem veio da mulher e a mulher também veio do homem. Então, me parece, tá? Isso aí é uma interpretação pessoal, eu me filio mais ao entendimento de que nesse texto em específico, a palavra cabeça aqui não deve ser interpretada como autoridade, tá? Ela deve ser interpretada como fonte, como origem, tá? Da mesma forma que não faz muito sentido nós entendermos por autoridade, porque Deus, em tese, não tem autoridade sobre Cristo. Cristo não é submetido a Deus, não se submete a Deus. Cristo é co-igual a Deus, ele é da mesma essência. Então, quando nós falamos da Trindade, não há hierarquia entre as pessoas da Trindade. Então, me parece, eu entendo, eu me filio à interpretação de que a palavra cabeça aqui tem a ver com fonte, com origem, e não a ver com autoridade. Embora em outros textos bíblicos a palavra cabeça esteja associada com autoridade. Tá? Então, seguindo aqui, a submissão não deve ser entendida por inferioridade, tá? Pelo mesmo sentido que eu acabei de falar da relação entre Cristo e Deus. Se eu não posso entender como submissão no sentido de
autoridade, porque Deus não tem autoridade sobre Cristo, embora Cristo, enquanto encarnado, enquanto vivo aqui na Terra, enquanto presente na Terra, submeteu-se a Deus, mas depois ele volta à sua glória, a glória como ele tinha, como antes, ele mesmo faz a oração sacerdotal e diz, agora devolve minha glória. Então, Cristo volta ao seu estado original, a seu status original de pertencente à Trindade, de pessoa de uma das pessoas da Trindade em toda a sua glória, e em toda a sua glória, ontologicamente falando, essencialmente falando, dentro da Trindade não há submissão entre as pessoas. O Pai não se submete ao Filho, o Filho não se submete ao Pai, o Espírito não se submete a Pai e Filho, ontologicamente falando. Na economia da Trindade, nós já explicamos isso em outras aulas, na economia, ou seja, no dia a dia, na história, na revelação histórica da Trindade, quando ela se apresenta ao longo da história da humanidade, da história da salvação, cada pessoa da Trindade assume um papel e esse papel, muitas vezes, tá, vai exigir dela um período de submissão. Assim como o Filho se submeteu ao Pai porque ele é enviado pelo Pai e vem para fazer a vontade do Pai, o Espírito depois é enviado pelo Pai e pelo Filho, então ele se submete à autoridade do Pai e do Filho. O Espírito não trabalha para a sua glória, o Espírito trabalha para a glória do Filho. O Espírito não trabalha buscando a atenção para ele, mas leva as pessoas ao Filho. Mas no fim das contas, quando tudo se resolver, quando tivermos na eternidade, Pai, Filho e Espírito voltam ao seu estado original, ontológico, seu estado eterno de plena igualdade entre as pessoas da Trindade. Então não faz muito sentido nós entendermos que o apóstolo Paulo aqui está falando de autoridade, nesse sentido de que o Filho obedece ao Pai porque o Pai tem autoridade sobre o Filho aqui, sobre Deus, sobre Cristo, e nesse sentido também aplica-se aí ao homem e à mulher, mas sim como fonte. E submissão aqui não pode ser entendido por inferioridade, porque Cristo também não é inferior a Deus Pai, da mesma forma como o Espírito não é inferior ao Deus Filho, eles são iguais, em plena igualdade. Tá? Mas nós entendemos, o texto bíblico vai nos dizer que o Pai tornou-se Pai do Filho. Então, em uma expressão que nós não conseguimos compreender muito bem, o Filho foi eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente gerado do Pai e do Filho. Isso é o que os nossos credos dizem ao longo da história. Essa expressão ela fala muito mais de uma percepção ontológica, porque houve um momento em que o Pai, não era Pai, tornou-se Pai porque o Filho voltou a existir. Começou a existir. Então, nesse sentido, nós não sabemos como isso aconteceu, nós só sabemos que, essencialmente, eles são uma coisa só, tá? Eles são, essencialmente, a mesma pessoa. Então, mas a Bíblia nos fala que o Pai se torna o Pai do Filho, tá? Então, nesse sentido, nós sabemos que o Filho procede do Pai, assim como o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, nesse ponto, o homem procede de Deus, porque Deus criou o homem diretamente, e a mulher procede do homem, porque a mulher vem do homem, da criação do homem. Então, nesse ponto, a submissão não pode ser entendida por inferioridade, ela tem que ser entendida como a compreensão, tá? Compreensão de que a mulher tem um papel dentro desse propósito, desse plano, desse padrão que é estabelecido por Deus, tá? Esse uso do véu demonstrava que a esposa, tá? E a melhor interpretação para a mulher em todo o texto aqui não é mulher de uma maneira geral, mas é esposa, porque o texto aparentemente fala as mulheres casadas, tá? O uso do véu demonstrava que a esposa entendeu o padrão de Deus para a estrutura familiar, tá? Dentro do contexto cristão, o uso do véu queria dizer isso, que a mulher entendeu o padrão que Deus criou para a estrutura familiar, com o homem sendo a fonte, sendo a origem, nesse sentido. Em outros textos vai se aplicar a questão da autoridade, a autoridade paterna, a autoridade do homem na casa, tá? Mas no texto aqui, o homem como sendo a fonte e a mulher submetendo-se a esse ambiente que foi orientado por Deus, a essa estrutura, esse padrão que foi estabelecido por Deus, tá? Então o véu também era um adereço que distinguia os gêneros, tá? Distinguia homens e mulheres, homens de mulheres, porque homens não usavam véu, assim como mulheres usavam, e as mulheres usavam véu. Por isso que ele vai dizer que todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça.
Porque se o homem se profetiza com um adereço feminino, ele desonra a sua cabeça, que é Deus. A mulher que profetiza ou que ora sem o adereço feminino, sem o adereço que a distingua dos homens, deixando claro que é mulher, que é uma mulher ali, não é um homem, tá? Ela também desonra a sua cabeça, no caso aqui o marido, a fonte, tá? A origem, tá? Então, o significado principal é da compreensão da relação familiar, porque o contexto aqui, a preocupação do apóstolo Paulo é que as mulheres de Corinto abdicaram de um padrão que não era um padrão cultural, mas era apenas um reflexo de um padrão divino. Qual é o padrão divino? A estrutura familiar, tá? O homem como cabeça da mulher, tá? Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso aí nós já estamos usando Efésios como o nosso contraponto aqui. Mas o fato é que assim como o homem, tá? O Cristo é o cabeça de todo homem, aqui de todo homem casado, de todo marido, assim também o homem é o cabeça de toda mulher, ou seja, o marido é o cabeça da sua esposa, tá? E Deus o cabeça de Cristo. Então, nesse sentido, a grande preocupação do apóstolo Paulo é que as mulheres de Corinto estavam abrindo mão de um padrão que não era apenas cultural, era um padrão divino, era um padrão que refletia uma simbologia que havia sido apresentada por Deus, que havia sido dada por Deus. Então, uma mulher que não usasse o véu estaria dizendo que não aceita se submeter ao marido. Logo, ela não compreende o seu papel dentro da estrutura familiar. Se ela não compreende o seu papel dentro da estrutura familiar, ela se rebela contra esse papel. E em todo o contexto bíblico, rebeldia é sempre sinal de pecado, tá? Então, se Cristo se submeteu ao pai, a esposa também deveria se submeter ao marido. Lembrando que Cristo submete-se ao Pai enquanto vivo para fazer a ordem do Pai. Então, nesse mesmo sentido, a esposa deveria submeter-se ao marido. E a submissão não pode ser entendida como subjugação. E aqui é um ponto interessante, porque os homens também interpretam mal o texto e fazem desse texto uma espécie de muleta para subjugar mulheres. E aqui subjugar vai ter um tom pejorativo mesmo, de fazer com que a mulher seja inferior, ou trate a mulher de maneira inferior. Isso vai ser desmentido pelo apóstolo Paulo nos próximos versos. Ele vai deixar bem claro que nem homem é independente da mulher, nem mulher é independente do homem. Na verdade, eles são interdependentes um do outro. Tá? E em outros textos, o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo não há nem homem nem mulher. Tá? Todos são iguais. As mulheres, nesse caso, como nós falamos anteriormente, pelo cristianismo, elas são elevadas na sua posição cultural, porque até então as mulheres eram todas diminuídas na posição cultural em qualquer tipo de estrutura, mas dentro do cristianismo elas são elevadas, tanto é que as mulheres assumem papel de protagonismo em certos momentos e assumem papéis que não eram dados às mulheres em outras culturas. Como o próprio texto diz, a oração e a profetização e profetizar em público, isso não era bem visto. Mesmo que no período do Antigo Testamento houvessem profetisas, houvessem também algumas mulheres, algumas juízas, tá? Que atuaram como liderança no povo, isso era uma minoria e as profetisas não eram levadas muito a sério, tá? Ao longo da história do povo de Israel. Então, nesse ponto, nesse quesito, nesse sentido, o cristianismo eleva a condição da mulher, a mulher se torna um elemento importante na mesma importância do homem, fazendo as mesmas coisas que o homem faz dentro da estrutura da igreja, tá? Exercendo o papel que lhe é permitido, que lhe é dado por Deus dentro da estrutura da igreja, tá? Então, submissão deve ser entendida como submeter-se conscientemente, pois entende ser esta a vontade de Deus. Então, quando a mulher se submete ao marido, tá? Quando a esposa se submete ao marido, é porque ela entende que esse é o padrão que Deus criou. Você pode me questionar, mas e os maus maridos? Tá? Os maus maridos precisam ser corrigidos. Por isso que nós precisamos seriamente entender esse contexto, não para deturpar ou para destruir o padrão que foi dado por Deus, mas para que todos os envolvidos façam aquilo que de fato devem fazer dentro dessa estrutura. Então, nesse quesito, o homem deve compreender que o seu papel é um papel semelhante ao papel de Cristo. Tá? Por isso nós vamos utilizar mais para frente ali o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Então, nesse quesito, nós precisamos entender o seguinte: a submissão
da mulher é uma submissão voluntária. Ela se voluntaria, ela abre mão da sua liberdade, e aqui voltamos ao assunto anterior, ela abre mão dessa liberdade por compreender que essa é a estrutura que Deus estabeleceu para que a família funcionasse da melhor forma, da forma como Deus deseja. Então, o homem assumindo a função de ser o cabeça da casa, ser tanto a autoridade quanto fonte, e a mulher ser aquela ajudadora, aquela que vai lhe auxiliar nesse processo de caminhar e de estruturar uma família de acordo com a vontade de Deus. Isso não pode ser entendido como ser inferiorização, muito menos como subjugação. Os homens devem entender, eles não se tornaram donos das mulheres, eles se tornaram responsáveis por toda uma estrutura familiar que inclui a esposa e os filhos. Eles têm a responsabilidade de cuidar de todas elas, tá? Por isso, você também deve fugir de toda essa masculinidade exacerbada que tem surgido nos nossos tempos, essa coisa meio de querer tornar o homem um brucutu, achando que a Bíblia dá sustentação para isso. Na verdade, muito pelo contrário. A Bíblia fala de um amor sacrificial, de um amor que é de responsabilidade, alguém que se responsabiliza por toda a estrutura, assume a responsabilidade, e ao assumir a responsabilidade, assume os ônus, ou melhor, assume os bônus e especialmente os ônus, tá? De suportar toda essa estrutura familiar, agindo sempre em prol de toda a estrutura, para que toda a estrutura familiar, esposa e filhos, sejam bem-sucedidos em tudo quanto fazem, estejam felizes, estejam satisfeitos, protegidos, certo? Então esse era o primeiro argumento. Que os desdobramentos sobre a questão do véu, tá? A gente vai abrir um parênteses aqui para discutir um pouquinho mais sobre a questão do véu, tá? Porque o apóstolo Paulo fala do véu o tempo todo aqui, né? Ou do manto, né? O véu ainda é para hoje, tá? É óbvio que não, tá? Isso aí você descarta. Igrejas que usam o véu interpretaram o texto errado, tá? Por que o véu não é para hoje? Porque o véu não é da nossa cultura. O véu não é o símbolo dentro da nossa cultura que demonstra essa estrutura familiar, ou que demonstra a percepção do papel na estrutura familiar. Nós temos outros símbolos hoje que demonstram isso, tá? Que demonstram essa compreensão da mulher, do seu papel dentro da estrutura familiar, tá? E da sua relação com o marido, da relação com o esposo, tá? Então o véu é para hoje? Não, o véu não é para hoje, tá? Segundo, por quê, né? Como eu já disse, o véu era um símbolo cultural restrito a uma cultura, a um tempo, a uma época, tá? Isso era para aquele período. Naquele período o véu simbolizava isso. Hoje em dia o véu não simbolizava hoje. O que fica para nós hoje, tá? O que fica para nós são os princípios por trás do símbolo, tá? Então a submissão da esposa ao marido ainda permanece como padrão divino para o modelo familiar. Então o padrão de Efésios 5, 22 e 33 é o princípio por trás de toda essa discussão. E o que diz para a gente Efésios 5:33, ou melhor, deixa eu voltar o texto aqui, Efésios 5, 22 até o 33. Acompanha comigo aí, porque o texto é um pouquinho longo, quero que você leia juntamente comigo. Efésios 5, 22 e 33. Ele é o padrão por trás de toda essa discussão, é o padrão que tanto homens quanto mulheres devem buscar dentro da estrutura familiar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Perceba aqui, tá? É a mulher, a esposa, ao seu marido, tá? Então não é a mulher a todos os homens, é a mulher ao seu marido, é um núcleo familiar, tá? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, tá? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo submissa ao marido. Maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, perdão, tá, que está no singular, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então preste atenção aqui. Por que Cristo ama a igreja e dá a sua vida pela igreja? Para entregar a igreja pura, purificada pela palavra, sem mácula, gloriosa, sem ruga, e nada semelhante a disso, santa e sem defeito. Então perceba, é uma responsabilidade que Cristo tem para com a igreja. Então ele dá a sua vida para que essa igreja seja entregue no padrão que ela deve ser entregue diante de Deus. Fazendo paralelo em relação ao homem, quando o apóstolo Paulo diz: amem a sua esposa como Cristo amou a igreja,
Então, o homem deve amar a sua esposa com o mesmo amor sacrificial para que a esposa possa ser o que ela tem que ser, para que ela possa atender às expectativas da sua própria existência, para que ela possa alcançar os seus objetivos, para que ela possa ser exatamente aquilo que Deus planejou para ela, que ela possa vivenciar tudo aquilo que Deus planejou para ela. Então, nesse quesito, o homem ama, o marido ama a sua esposa para que ela seja plena, para que ela seja completa, para que ela seja para que não falte a ela nada, tá? Assim como Cristo amou a igreja para que não faltasse nada à igreja, para que a igreja pudesse se apresentar completa diante de Deus. Então, o texto continua: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Tá? O mistério aqui não é o homem e a mulher se tornar uma só carne. O mistério aqui é a união mística de Cristo com a igreja, tá? Que o apóstolo Paulo usa como um paralelo aqui. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Tá? Então prestem atenção aqui. O padrão é esse é o padrão da relação familiar, da relação entre homem e mulher. Então, continuando, qual é o segundo argumento que o apóstolo Paulo traz aqui como solução? O segundo argumento, os outros argumentos agora são mais curtos, o primeiro argumento é o mais longo, tá? Mas o argumento da glória aqui, tá? Esse segundo argumento, Paulo fala do homem como a glória de Deus e a esposa como a glória do homem. Por quê? Em razão da origem. O texto diz: pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. A gente vai já ver o que os anjos têm a ver com essa história toda. Então, em razão da origem, tá? E aqui a origem, a fonte, tá remetendo ao Gênesis. Tá? O homem não foi feito da mulher. Tá? A mulher é que é feita do homem. Ok? Então, nesse sentido, em razão da origem, a glória, e a glória aqui, entenda a glória como a consumação, tá? Daquilo para o qual foi projetado. Tá? Então, Paulo fala do homem, tá? Da criação, do homem, do primeiro homem, como o ápice da criação. Tá? Não que ele seja o mais importante de tudo, tá? Mas ele é o ápice da criação, ele é o ápice daquilo que Deus fez ao longo da criação. Da mesma forma, como a mulher vem do homem, ela é o ápice, tá? Em relação ao homem, tá? Ela é a glória do homem. E aí, nesse sentido, tá? O homem não foi feito da mulher, a mulher é que é feita do homem. Então, por conta da origem, tá? O Paulo vai falar que a glória do homem, tá? Está na criação de Deus, ou melhor, a glória de Deus está na criação do homem, e a glória do homem está na sua esposa, que é criada a partir dele, tá? Ele vai também falar em razão da finalidade, tá? Por quê? Porque o homem, no verso 9 vai dizer, o homem não foi feito para a mulher é criada por causa do homem, tá? E aqui, entenda, eu sei que os seus ouvidos modernos vão ouvir isso com um quê de pulga atrás da orelha, mas como assim a mulher foi criada por causa do homem, tá? Tente fazer uma limpeza agora de todos os termos modernos que você usa. Aqui a questão é, Deus, ao ver o homem criado sozinho, entendeu que não era bom que o homem estivesse só. E aí Deus cria uma companheira para o homem. Ele soluciona o problema não do homem do sexo masculino, mas da raça humana como um todo, ao criar a mulher. Então, nesse sentido, a finalidade original era que o homem, tá, em tese, ficasse só. Mas Deus percebe que aquele não era o melhor para o homem, não era melhor para a raça humana, não era melhor para a criação. Então, ele cria a mulher. Então, nesse sentido, o homem foi criado primeiro e a mulher foi criada para completar o homem. O homem, quando foi criado, estava incompleto. A mulher, ao ser criada, completa o homem. Tá? E no finalzinho ele vai falar em razão dos anjos, tá? Em razão dos anjos. E aqui o que tem a ver os anjos, né?
Tem várias interpretações desse texto e as mais aceitas são as seguintes. A primeira é que os anjos, em tese, ficariam escandalizados com a rebeldia da esposa, tá? Que não desejava usar o véu, e ao se rebelar essa esposa por não usar o véu, rebelando-se contra a autoridade do marido ou contra a cabeça do marido, o marido, né, a cabeça do corpo familiar, isso lhes remeteria à insubordinação e à experiência da rebeldia de Satanás, lá no tempo eterno, antes da criação do homem, quando Satanás se rebela contra a autoridade de Deus ou contra a fonte original de todas as coisas, que seria Deus. Ele, ao se rebelar contra Deus, tá? Ao desejar ser igual a Deus ou estar livre da autoridade de Deus sobre ele, tá? Dele então se rebela. Isso trazia a eles traria aos anjos uma percepção equivocada, tá? E aqui, por que você vai estar se perguntando, mas por que os anjos estariam preocupados com isso, tá? O texto bíblico, o apóstolo Paulo, no seu linguajar, quando ele fala a nós sobre a nossa relação com os anjos, embora isso seja uma fala muito bem, ela está muito nas entrelinhas ali, porque o texto bíblico não está muito preocupado em nos explicar essa relação com anjos, mas o que dá a entender do texto é que os anjos aprendem com a igreja, porque a revelação de Deus foi dada à igreja, não foi dada aos anjos. Às vezes a gente tem a sensação de que os anjos já sabem de todas as coisas, tá? Pelo contrário, tá? Os anjos não são seres elevados no sentido de que eles são melhores do que os homens, porque eles são mais puros, são mais santos, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Eles são uma outra criação, são uma outra raça, eles são um outro tipo de criação de Deus. É a criação das coisas não visíveis, tá? Quanto às coisas visíveis, Deus desejou se revelar aos homens. Nós não temos a informação de que Deus tenha escrito uma Bíblia aos anjos, tá? Embora os anjos se relacionem com Deus, o que dá a entender é que os anjos, ao verem a igreja se relacionar com Deus, eles vão aprendendo como é que Deus se revela aos homens. Então, nesse sentido, os anjos, ao verem o comportamento equivocado das mulheres de Corinto, estariam escandalizados, estariam assustados, isso lhes remeteriam ao comportamento de Satanás lá atrás, tá? Ao comportamento de rebeldia. Sobre isso, F.F. Bruce diz o seguinte, tá? Em Cristo, a mulher recebeu a mesma posição que o homem. Ela podia orar e profetizar no culto. O véu era o sinal dessa autoridade. Por que sinal dessa autoridade? Tá? Então, dentro do contexto do texto, o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher deve trazer a autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. Então, quando os anjos vissem uma mulher orando e profetizando sem o véu, eles remeteriam à rebeldia. Ao verem a mulher orando e profetizando com o véu, entendendo o seu papel dentro da estrutura familiar, o papel dentro do plano que Deus estruturou para a família como um todo, esse era um sinal de autoridade. Então aquela mulher tinha a autoridade porque ela estava dentro do padrão que Deus havia determinado para o homem, determinado para a mulher, determinado para a família. Então, nesse sentido, os anjos aprenderiam sobre toda essa estrutura, e ao aprenderem sobre essa estrutura, eles entenderiam aquilo como de fato a vontade de Deus sendo revelada tanto aos homens quanto a eles. Tá? Próximo argumento que o apóstolo Paulo nos traz é o argumento da interdependência, que nós já falamos. Do verso 11 e 12 diz o seguinte: no Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, a mulher pode ter vindo do... o texto está equivocado aí, tá? Não está equivocado, eu que estou equivocado na leitura, tá? Mas o texto diz o seguinte: a mulher pode ter vindo do homem, mas o homem nasce de uma mulher, tá? Ainda que a mulher lá atrás, na sua origem, tenha vindo do homem, tá? Ela vem da costela de Adão, como diz o texto de Gênesis, o homem, a partir daí, só nasce de uma mulher. Um homem não nasce de outro homem, tá? Não dá para um homem tirar uma costela e formar outro homem, tá? Ou outra mulher. Ele nasce de uma mulher. Então há uma interdependência. Logo, não há independência entre os gêneros. Os gêneros não são independentes entre si. Homem não é independente de mulher, mulher não é independente do homem. Eles dependem um do outro, inclusive para subsistência. Então, só que nesse quesito, como ambos dependem um do outro para a sua subsistência, ambos devem entender que a sua existência
é devida a Deus, tá? Tudo vem de Deus, é o que o apóstolo Paulo fala lá no verso finalzinho, no finalzinho do verso 12. Ele vai dizer, olha, mas tudo vem de Deus, tá? Então, nem o homem vem da mulher independentemente, nem a mulher vem do homem independentemente, ambos vêm de Deus, porque no homem, o homem não pode ser, a mulher não pode ser independente do homem, nem o homem pode ser independente da mulher. Eles têm essa interdependência, pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce de mulher e tudo vem de Deus, tá? O quarto e último argumento do apóstolo Paulo é a natureza, tá? É a natureza do próprio gênero, tá? Deus fez homem e mulher diferentes um do outro, deu a ambos papéis diferentes, tá? E aqui é um ponto interessante. Com calma, nós vamos em algum momento desenvolver um curso sobre isso, mas o ponto principal aqui é entender a palavra papéis, tá? O homem tem um papel dentro da estrutura societária que Deus criou. A mulher tem um papel dentro da estrutura societária que Deus criou. Nós temos a falha de perceber que, às vezes, um papel, por ser diferente do outro, nós temos a ideia de que ele é melhor do que o outro, tá? Então, papéis diferentes não significa importância de papel. Então, por exemplo, quando se discute muito sobre a questão do pastoreio, tá, que foi dado a homens ou não foi dado a mulheres, essa é uma discussão longa, nós já vamos ter tempo para debater isso aqui hoje, nós já estamos bem avançados na aula hoje. O ponto principal aqui é entender que há papéis que foram dados ao homem, ele deve exercer esses papéis, e há papéis que foram designados à mulher e ela deve exercer esses papéis. Tá? Assim como a paternidade não foi dada à mulher, nem a maternidade foi dada ao homem, esses papéis foram dados cada um ao homem e à mulher, né? A paternidade ao homem e a maternidade à mulher. Assim, há papéis dentro da estrutura familiar que Deus criou que foi dado a um e não foi dado ao outro. Isso não significa importância, isso significa apenas entender: esse papel não é meu, esse papel é seu, você deve exercer esse papel e eu devo exercer o meu papel. Cada papel tem a sua importância dentro da estrutura, cada papel deve ter a sua importância dentro de todo esse projeto, desse plano que Deus desenvolveu para nós. Então, nesse sentido, o homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher verdadeiramente feminina, pois ambos têm características físicas, emocionais e mentais próprias. Por isso que ele vai dizer o seguinte, não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E aqui vamos entender, tá? O apóstolo Paulo está dizendo que é pecado ter cabelo grande, tá? Homens terem cabelos grandes. Isso é uma questão cultural dentro da sua estrutura cultural, dentro do seu tempo. No seu tempo, homens com cabelos grandes eram tidos por afeminados. Então, isso era motivo de desonra. Tá? Assim como mulheres teriam um corte masculino dentro da cultura greco-romana, era motivo de desonra, tá? Um corte de cabelo masculino. Tá? A nossa cultura hoje é diferente. Tá? Nós não olhamos para esses símbolos e fazemos essas mesmas referências. Mas o princípio está por trás. Um homem que se veste como uma mulher, tá? Ele também para nós é símbolo de desonra, é sinônimo de desonra. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é exatamente isso. O ponto aqui é, a natureza nos ensina que se um homem se comporta como uma mulher, isso é sinal de desonra. Se uma mulher se comporta como um homem, isso é sinal de desonra. E uma mulher orando ou profetizando sem o véu, uma mulher casada, ela está se comportando como um homem. Ao se comportar como um homem, isso lhe traria desonra também ao seu marido, traria desonra à estrutura familiar da qual ela participa. Por isso que ele vai dizer que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso não é para ela uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Qual é o costume que o apóstolo Paulo está falando aqui? É exatamente dessa confusão de papéis. Tá? Embora, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que dentro da igreja nós não confundimos os papéis. Não é nosso costume de confundir os papéis. Pelo contrário, dentro da igreja o nosso papel, o nosso costume é definir bem os papéis. Homem é homem, mulher é mulher, e nesse sentido, cada um exerce o papel que lhe foi dado. Isso é o que o apóstolo Paulo está querendo trabalhar nesse contexto. O véu aqui é só um símbolo, tá? O cabelo longo, o cabelo curto, são só símbolos de um tempo.
nós precisamos entender o princípio por trás disso. Qual é o grande problema? E aqui, concluindo já a nossa aula, qual é a lição que a gente tem que entender de tudo isso? Tá? A questão principal neste bloco de texto é referente ao mau uso da liberdade cristã. As mulheres de Corinto estavam achando que, por serem livres do Senhor, elas abdicaram, abriram mão de uma estrutura que elas interpretaram ser como uma estrutura que lhes subjugava, lhes botava abaixo da estrutura, quando na verdade aquilo era uma estrutura que já havia sido estabelecida por Deus e estava sendo mal interpretada, mal utilizada. Então, ainda que em Cristo estejamos livres das amarras culturais, nós estamos presos aos padrões estabelecidos por Deus, tá? E preso aqui, entendo preso entre aspas mesmo, tá? No contexto familiar, Deus definiu um modelo estrutural. Qual é o modelo estrutural? O homem como sendo cabeça da casa, como sendo cabeça da esposa. Tá? Assim como na estrutura da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, tá? É a cabeça da igreja. Na estrutura familiar, o marido é a cabeça da esposa. Tá? Então, a submissão da esposa é uma questão de compreensão da ordem divina para a estrutura familiar. Ainda que esses padrões divinos possam parecer retrógrados, não deixam de ser os padrões divinos. Tá? Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia se interpreta, então eu não posso ignorar Romanos 12:2, que nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e dizer que a vontade de Deus para a estrutura familiar não é boa, porque me parece retrógrada, porque me parece arcaica, porque me parece patriarcal, paternalista, me parece ser de um tempo e de abuso das mulheres. Se nós estamos fazendo mau uso dessa estrutura, nós precisamos corrigir o mau uso, nós precisamos mudar a estrutura. Tá? Então, nesse quesito aqui, qual é o lance aqui, qual é o ponto de amarra da discussão toda? As mulheres de Corinto acharam que estavam se libertando das amarras culturais, quando na verdade elas estavam dando um grito de independência contra um padrão divino. Qual é o padrão divino? A esposa tem que demonstrar publicamente que compreende o seu papel dentro da estrutura familiar. Por que não se fala de homens nesse texto aqui? Você pode estar se perguntando a essa altura. Por que o apóstolo Paulo também não fala de homens aqui? Porque os homens aqui não estavam tendo um comportamento equivocado dentro dessa estrutura familiar, tá? Que fizesse com que o apóstolo Paulo respondesse ao problema ou às indagações. Lembra, ele está respondendo a indagações que lhe foram feitas. As mulheres da igreja estavam indagando o apóstolo Paulo. Podemos orar e profetizar sem o véu? O apóstolo Paulo responde, não. Tá? Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo não trata de homens, mas lá em Efésios ele trata dos homens. Por quê? Porque lá em Efésios o apóstolo Paulo está falando genericamente de todo o padrão estrutural para a família, de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso, em Corinto, o apóstolo Paulo não fala em relação aos homens, fala apenas em relação às mulheres, e lá em Efésios você precisa unir os textos e interpretá-los juntos, e interpretá-los também à luz de Romanos 12:2, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Certo? Vamos caminhando para o fim. Espero ter sido me feito compreender por vocês. O texto é complexo, tem alguns pontos ali de discussão, mas de uma maneira geral, o que você precisa entender é que existia um símbolo que estava sendo desrespeitado. Esse símbolo é parte de um padrão estabelecido por Deus, tá? O símbolo em si, o véu, não é aquilo que Deus determinou, mas o que ele simbolizava, sim, é aquilo que Deus determinou. O que o véu simbolizava permanece ainda para nós até hoje. As mulheres as esposas devem entender que elas devem se submeter a essa estrutura que Deus determinou para nós, porque essa estrutura é melhor para nós, é a vontade de Deus para nós, é boa, perfeita e agradável. Os homens, por sua vez, devem fazer o bom uso disso e nunca o mau uso, amando as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por elas, tá? Por ela, melhor. Então, acho que deu para entender. Se ficou alguma dúvida, mande e-mail para mim, né? Nós estamos abertos a discutir, a continuar conversando sobre o tema, tá? Espero que Deus fale com você, lhe ensine, lhe ajude a compreender esse texto e, ficando alguma dúvida, faça contato conosco. Vamos orar para encerrar? Senhor, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre esse texto e aplicar às nossas vidas e compreender de maneira que nós possamos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Se Deus nos permitir, semana que vem
estaremos aqui de volta mais uma vez, dando continuidade agora às questões envolvendo a ceia do Senhor. Até a próxima, então.